O que fazer para atenuar o avanço do aquecimento global? Olha, acho que a primeira coisa que a gente sempre tem que pensar é que o Sol é a nossa grande fonte de energia. Nós devemos utilizar essa fonte de energia que incide sobre o planeta Terra o máximo possível, tá? Então, se você tiver uma casa e essa casa ficar exposta ao Sol e se ela tem painéis solares em cima dela, veja quanta energia que ela estará recebendo aqui. Por exemplo, para aquecer a água do banho. Sem dizer que existem também sistemas para que essa energia solar ela seja utilizada para a produção de energia elétrica. Então, é uma fonte muito viável de utilização de energia. Sabe? Então, uma atitude bastante interessante de certos países é eliminar impostos, por exemplo, de importação ou mesmo de consumo desses tipos de painéis aqui, em benefício do planeta. Tá? Outra coisa que a gente tem que pensar é sobre o vento, tá? A energia eólica. O vento, ele sopra com diferentes intensidades ao longo do nosso país. Tá? Então, alguns lugares são mais ventosos, outros lugares são menos ventosos. Mas, com certeza, a gente deve utilizar essa fonte de energia aqui. Hoje, existem diferentes projetos de hélices, tá? Para a captação da energia do vento, a energia eólica. E alguns projetos são pequenos, você poderia colocar até em cima da sua casa. Então, realmente é uma grande opção para o futuro. E veja, esse sistema não libera CO2. Tá? Você tem a grande vantagem de gerar o que? Energia elétrica. Tá? Outra coisa aqui que a gente tem que considerar, que a energia luminosa ela pode ser utilizada para a produção de plantas. E as plantas, elas produzem, por exemplo, óleo. Esse óleo pode ser utilizado como biocombustível. As plantas têm celulose, e a celulose pode ser quebrada. Então, se você quebra, né, a celulose com processos digestivos, e você tem, por exemplo, glicose, isso pode ser utilizado para fungos, que vão fazer o quê? Vão fazer a fermentação e produzir, por exemplo, álcool. Então, tem hoje trabalhos muito interessantes com a produção de álcool a partir do bagaço da cana. Isso também seria muito produtivo. E nós não podemos deixar de esquecer que o Brasil tem ainda grandes recursos hídricos. Tá? Essa energia elétrica que vem das hidrelétricas, ela é muito vantajosa. Muito melhor do que as termoelétricas que de vez em quando a gente tem que usar por causa da queda do índice das chuvas, tá? Mas a energia elétrica que vai fluindo aqui, essa energia que veio das hidrelétricas, essa é uma energia que não é poluidora, tá? Embora lá no lago, se você teve uma inundação e as árvores ficaram debaixo d'água, tá? Nós temos um problema. Por quê? Porque se você inunda um lago e as plantas ficam embaixo d'água, elas vão sofrer a ação das bactérias. Tá? E ocorre a produção do quê? De metano. Então, se você tem essas plantas debaixo d'água, ocorre a liberação de metano pelas bactérias metanogênicas. E o metano indo para a atmosfera, ele é terrível, porque ele retém muito mais calor do que o CO2. Tá? Então, o melhor mesmo é a gente ter uma hidrelétrica com um lago em que antes a gente tirou as árvores. Aqui eu tenho o que? O girassol. O girassol também ele vai ser muito importante, porque ele produz o quê? Óleo. Então, muito importante para fazer o quê? Biocombustível. E o Brasil é campeão da produção de quê? De soja, né? É difícil encontrar um país que tenha tantos recursos para a produção de soja como é o nosso país. E nós temos aqui os painéis solares, que vão utilizar o que? A energia do sol, que eu havia falado. E nós temos aqui a energia do vento, que também não é poluidora. Esse assunto aqui interessa bastante para a gente aqui no Brasil. Tá? Eu posso usar dejetos de animais como fonte de energia. Como assim? Olha, as fezes dos animais podem sofrer decomposição. Isso aqui é um biodigestor. E o biodigestor é um meio sem oxigênio,
é um meio em que bactérias vão fazer fermentação e vão produzir nutrientes para bactérias metanogênicas, que vão liberar metano. E o metano, ele é combustível, é uma grande fonte de energia. O que é que o Brasil está fazendo? Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, existe a produção de metano a partir do esgoto humano. E esse metano é utilizado em um gerador de energia elétrica. Em outros locais do país, você tem aterros sanitários, que também produzem metano. As bactérias que estão ali são produtoras de metano. E esse metano vai para geradores elétricos. Você tem, no sul do país, fazendas inteiras funcionando com metano proveniente da decomposição das fezes de porcos, por exemplo. Vantagem: se você queima o metano para gerar energia elétrica, você vai ter a transformação de metano em CO2. E o CO2 retém muito menos calor do que o metano, que vai segurar 21 a 22 vezes mais calor do que cada molécula de CO2. Tem uma grande vantagem para o nosso país e para o mundo a utilização do metano como fonte de energia para atenuar o aquecimento global.